Bom, boa noite. Dando sequência à questão de como é que é o contrato terapêutico nesse momento de Covid, que a gente está atendendo pelo telefone, eu recebi de uma amiga de Facebook, que é uma argentina de Buenos Aires, que inclusive também é sogra de uma analista, que, pelo que eu entendi, essa analista é uma analista lacaniana, a Nora. A pergunta dela era como fazer a questão do contrato terapêutico nesse atendimento de telefone. Então, ela voltou com a questão de por que não usar o vídeo. Eu expliquei por quê. Porque quando você você está atrás do divã, o analisante está deitado e não vê você. O que ele pode, eventualmente? Esbarrar com as suas mexidas, com os seus barulhos, porque você, de qualquer maneira, tem que fazer uma certa desorganização naquela conversa toda arrumadinha, senão você não está trabalhando como analista, né? Por quê? Porque você tem que produzir, tirar o camarada do que a gente chama de palavra vazia e produzir a palavra plena, a palavra que vai abrir para ele, né? Para ele sair da doença. Bom, para fazer esse tipo de coisa, é preciso que você, como analista, se ponha atrás. Ele nunca sabe que horas você vai surgir. Então, no telefone não tem muito como fazer isso, mas tem os barulhos que ele percebe que você está fazendo, tem uma barulheira sua, que é como o seu zum atrás do divã, mas ele não vê o seu rosto e nem você vê o dele. Com isso, você não vendo o rosto dele, que é o fundamental, a sua escuta para os sons, para o treme-treme da fala, para uma palavra maldita ou bendita, porque é através daquela, uma palavra que se junta na outra, que às vezes vai dar numa palavra diferente, né? Lacan brincava muito com o jogo de palavras eu não sei se Stuart, alguém mandava fazer palavra cruzada, ou se o próprio Lacan também mandava. Eu sei que eu tinha livros na outra biblioteca minha que foi-se, era muito grande. Tinha livros sobre essa questão do analista trabalhar com palavras cruzadas, brincar com as palavras, fazer o uso dessa jogada de palavras. Porque é por ali que o je, né, o sujeito do inconsciente se manifesta. Então, o uso do telefone, que eu insisto, é porque aí não tem o tete-a-tete. Se você faz um tete-a-tete, você introduz uma realidade ali. Você cria uma realidade. Então, o eixo chamado pelos analistas de a linha, eu e o outro, né, no espelho, fica muito insistente. E a ocultação, o real, a introdução do real, fica mais difícil. É claro que sempre tem um real em jogo, mas fica muito mais difícil. Porque se você ficar invisível e o analisante também, a escuta fica mais simples. Segundo ponto, ela insistiu, foi a questão do pagamento. Bom, o pagamento, o Brasil é um país que veio se esforçando para que a gente seguisse os países desenvolvidos e não que a gente trabalhasse com capital oculto, com dinheiro oculto. Ocultamento de dinheiro não é bom para o país, porque a gente precisa o quê? Dos direitos sociais, da saúde, da educação, das coisas. Então, a gente não pode ficar ocultando e não pagando impostos, né? Todo mundo quer ocultar, não pagar imposto, mas quer uma porção de coisas. Fica rico para burro, mas bota o filho na Universidade Federal, né? Então, se é rico, paga para botar o filho na Universidade Federal. Deixa o pobre ser bolsista da Universidade Federal. Como é nos Estados Unidos, você tem um filho, você vai botar, mas vai pagar. Você vai fazer um empréstimo para botar seu filho lá.
Se ele é pobre e é muito inteligente, ele vai ser bolsista, até em Harvard, seja lá onde for, né? Na Universidade de Nova York, onde for. Mas não é assim, tipo, então vamos todos de graça para a universidade. Todo mundo quer tudo de graça e não quer pagar o imposto. Bom, para mim, a pergunta dela é, mas como você faz? Como por depósito bancário? Sim, há muitos anos já faço. Por TED. Por que por TED? Porque a gente tem que cobrar de uma maneira que o paciente ou o analisante, conforme, se você é um analista tradicional, chama de paciente. Se é um analista lacaniano, vai chamar de analisante, que é aquele que está em processo de análise, e a análise é o tempo inteiro, porque o tempo é lógico, não é cronológico, o camarada está longe de você e tem um insight, porque a análise está em andamento, então ele é um analisante em análise. A sessão que ele vai ter é paga com um sofrimento do gasto do caro para ele. O que é caro para ele, ele vai pagar. Então, há muito tempo já, antes de Covid, por higiene e eu já trabalhava com TED. A TED entra automaticamente. Não aceitava DOC, nem cheque, e dinheiro eu evitava. Tinha gente que queria pagar em dinheiro. Paga em dinheiro. Desde que ele sinta que ele está pagando e que ele tem aquele desconforto de estar pagando caro, o que ele considera caro, para se livrar do que é a doença dele, tudo bem. A TED é um processo igual, porque a TED é imediato. Ela sai e vai embora da sua conta na hora e entra na conta do analista, né? Então, ela sai direto da sua conta. Você fez a TED, ela já saiu da sua conta. Lá pelo dia, ela vai entrar na conta do analista, não importa. Mas, então, eu trabalho com TED, jamais com DOC ou cheque ou mais nada além disso. Então, ou o camarada vai lá na boca do caixa e deposita, no atual momento, o dinheiro na minha conta, ou ele faz TED, transferência, né? DOC, não. Porque o DOC é uma postergação do pagamento. E a TED é o seguinte, a consulta vai ser às 8 horas da noite, que vai poder ser atendido. Tá, tudo bem, mas a TED tem que ter sido feita antes. Tem que ter entrado antes. Ele tem que ter pago. Agora, a questão de aparecer, eu sou a favor da transparência bancária, eu sou contra o dinheiro oculto, ocultação de dinheiro é país subdesenvolvido, é capitalismo selvagem ou pior, ou um esquema pior ainda, né? Quase que é tribal a coisa. Então, não sou a favor. Eu pago o DARF todo mês, eu pago imposto sobre tudo que eu recebi. E eu acho que isso é um dever de todo brasileiro, porque o Brasil fez um imenso esforço para se botar como um país desenvolvido. Aí, se tem gente que está atrapalhando, não está querendo, não está gostando, é problema das pessoas, né? Da mesma maneira que tem gente que não quer que você use máscara, que você não se proteja da Covid, mas aí é pessoal de cada um. Eu acho que dinheiro não é para ser lavado. Dinheiro é para ser declarado e imposto é para ser pago. E para quê? Para ser transformado em bens sociais. Saúde, educação, segurança, tudo que de fato a gente precisa. Então, um país não pode ser atrasado de ficar malocando dinheiro e tal. A moça queria saber como é que eu fazia. Fazia como já fazia antes. Eu continuo fazendo. É TED higiênica, o dinheiro não tem perigo de vir falso, não suja a sua casa, nada. É TED. Com vírus ou sem vírus, eu já preferia TED, sempre TED. Quando a pessoa não tem como pagar com TED, porque não tem conta bancária, porque eu trato de todo mundo, acabava me pagando em dinheiro. Agora, essas pessoas que pagavam em dinheiro porque não tem como ter, elas que depositem lá numa caixa eletrônica na minha conta, que eu não vou poder vê-las. Mas TED, sempre TED, porque não tem razão para não ter transparência bancária,
Não tem. Só tem uma razão, quando você gosta de corrupção, de lavagem de dinheiro oculto, e eu não acho a menor graça em perversão dentro do enquadro analítico. O enquadro analítico não é para ser perverso, tá? O Freud recebia em dinheiro, Lacan recebia em dinheiro, mas o objetivo é o analisante sentir o quanto custa cara a sua doença. Agora, quanto ao fato de eu usar o sistema bancário e a transparência bancária, não, aí é uma questão pessoal minha como cidadã, eu acho que o Brasil tem que ser um país desenvolvido e não um país dentro do capitalismo selvagem. Aí é uma opção. Mas, de qualquer maneira, ela ficou... Como é que você faz? Eu faço como eu já fazia. Entra, TED. É TED. TED você paga, né, faz uma transferência imediata do seu banco para a conta do analista. A Receita Federal vai saber que eu recebi aquele dinheiro. Vai, e eu vou pagar o imposto por isso. Vou. Não, eu não concordo com a ocultação de dinheiro. Mas isso não é o contrato, isso não é falado. O que é falado é o seguinte: você vai me pagar de preferência em TED ou em dinheiro vivo. No caso da Covid, é só em TED. Se ele não tem conta bancária, ele vai ter que depositar antes da sessão, numa caixa de banco, a sessão que ele vai fazer. E aí vai me mandar o comprovante fotografadinho ali, ó, paguei. É isso, tá? Ele tem que pagar para sentir quanto custa caro. Agora, trabalhar com transparência bancária, que era a pergunta básica, né? Como é que você faz? Entra pelo banco, sim, porque aqui eu, pelo menos, rezo na cartilha de que temos que ter transparência bancária, senão esse país não vira um país desenvolvido. Vai ser uma lavação eterna de dinheiro e de corrupção. Mas é isso aí, não vem ao caso na hora do contrato. O contrato é que você cobra o que a pessoa considerar muito caro para ela e por transferência bancária ou depósito no caixa eletrônico na sua conta, atualmente, em tempos de Covid. Em tempos normais, eu recebo ou em dinheiro ou por TED. Jamais DOC nem cheque. Por quê? Porque aí ele posterga o pagamento. E a função é pagar e sentir que está gastando dinheiro por ser doente daquilo que ele é doente, tem que sair daquela doença. É essa que é a nossa função. Tá entendido? Bom, acho que está respondido por hoje. Um beijo para você.